Desperte o poder do Espírito Santo que vive em você. Você já sentiu um vazio, mesmo estando cercado de tudo que o mundo pode oferecer? Já teve aquela sensação de que falta algo dentro de você, como se uma chama estivesse apagada? E se eu te dissesse que dentro de você existe um poder capaz de transformar sua vida completamente? Sim, o Espírito Santo não é apenas uma força distante ou uma presença simbólica. Ele vive em você. Mas o problema é que muitos ainda não despertaram esse poder. Muitos vivem como se estivessem espiritualmente adormecidos e não fazem ideia da autoridade divina que carregam dentro de si. Hoje, neste vídeo, você vai descobrir como despertar o poder do Espírito Santo que vive dentro de você, entender os sinais espirituais, os bloqueios que te impedem e, mais importante, como ativar essa presença de forma real e poderosa. Prepare-se para uma jornada de transformação. Já aproveita e deixa o seu like nesse vídeo se você sente que precisa de um renovo espiritual. E comenta aqui embaixo: eu quero viver pelo Espírito Santo. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa despertar espiritualmente. Você sabia que o Espírito Santo já habita em você? Muitos ainda pensam que o Espírito Santo só se manifesta em momentos específicos, como dentro de um culto ou em um momento de louvor. Mas a verdade é muito mais profunda. 1 Coríntios 6,19 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Essa é uma revelação tremenda. Você é morada do Espírito Santo. Ele não está apenas ao seu redor, ele vive dentro de você. Mas por que então tantas pessoas vivem como se ele não estivesse presente? A resposta é simples: elas não têm consciência disso. Elas não foram ensinadas a reconhecer, honrar e ativar essa presença divina. Desde o momento em que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós. É como se uma semente fosse plantada, mas cabe a nós regar, alimentar e ativar essa semente. E aqui está a verdade que poucos falam. O Espírito Santo não força a entrada, ele é gentil, ele sussurra, mas quando é despertado, ele transforma. Por que muitos não sentem o poder do Espírito Santo? Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem cheias de fogo, de unção, de autoridade espiritual, enquanto outras vivem uma fé morna, vazia, sem direção? A verdade é dura, mas precisa ser dita. O Espírito Santo está em muitos, mas não está sendo ouvido por quase ninguém. Existem bloqueios espirituais que abafam a voz do Espírito. Entre os mais comuns estão: pecado não confessado. O Espírito é santo. Onde há prática contínua de pecado, a sensibilidade espiritual diminui. Efésios 4,30 adverte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Falta de intimidade com Deus. Não se trata de frequentar igreja apenas. O Espírito é ativado com oração constante, leitura da palavra e comunhão. Coração endurecido. Pessoas que não perdoam, que guardam mágoas ou orgulho, criam uma barreira interna que impede a ação do Espírito. Religiosidade vazia. Há quem siga rituais, mas não tenha relacionamento com Deus. São como sepulcros caiados, bonitos por fora, vazios por dentro. Infelizmente, muitos vivem como se fossem apenas carne, quando na verdade foram criados para viver no Espírito. O Espírito Santo não é uma sensação, uma emoção momentânea. Ele é a pessoa da Trindade que habita em você para te guiar, corrigir, consolar e te transformar por completo. E aqui vai uma verdade que pode te despertar. Você pode ter dons, talentos e ainda assim viver sem o Espírito ativo em você. Ele só se manifesta em plenitude quando é buscado, honrado e obedecido. Sinais de que o Espírito Santo está tentando
te despertar. Você sabia que o Espírito Santo dá sinais quando está tentando despertar dentro de você? E o mais impressionante, muitas vezes esses sinais são ignorados ou mal interpretados como coincidências ou coisas da mente. Mas atenção! Quando o Espírito Santo quer te despertar, ele começa a agir de forma clara. E aqui estão alguns sinais que você não pode ignorar. Inquietação espiritual. Você sente que algo está errado com sua vida, mesmo quando tudo parece bem. É como se sua alma estivesse te dizendo: tem mais, desperta. Choro sem explicação durante louvores ou pregações. O Espírito começa a quebrar as barreiras emocionais. Ele toca profundo e isso se manifesta em lágrimas, não de tristeza, mas de rendição. Desejo de se afastar de ambientes e pessoas que antes te atraíam. Você começa a perder o gosto por conversas fúteis, lugares que antes frequentava, amizades que não te levam para mais perto de Deus. Gálatas 5,17 diz: porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Sonhos e visões espirituais. O Espírito Santo também fala através de sonhos. Muitas pessoas relatam visões, alertas e até chamadas espirituais durante o sono. Desejo repentino de ler a Bíblia, orar e se consagrar. Isso não vem da carne. Esse desejo surge porque o Espírito está clamando dentro de você: volte para mim, viva em mim. Esses sinais não são aleatórios. Eles são convites divinos. São batidas na porta do seu coração. Jesus disse em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A pergunta é: você vai abrir a porta ou vai continuar ignorando esses chamados? Como Jesus prometeu esse poder e o que ele disse sobre isso? Antes de subir aos céus, Jesus fez uma das promessas mais poderosas da história. Ele sabia que seus discípulos não conseguiriam caminhar sozinhos, e é por isso que ele prometeu enviar o Consolador, o Espírito Santo. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Essa palavra poder, no original grego, é dinamis, de onde vem a palavra dinamite. Ou seja, Jesus prometeu liberar uma força explosiva e transformadora dentro de nós. Não é apenas um consolo emocional. É poder para viver em santidade num mundo corrompido, enfrentar perseguições espirituais e humanas, falar com autoridade divina, realizar sinais e maravilhas, cumprir o chamado com ousadia. João 14:16-17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O Espírito Santo é a presença ativa de Deus em nós todos os dias. E quando ele desce sobre alguém, não há como continuar o mesmo. Foi esse poder que fez Pedro, o mesmo que negou Jesus, levantar-se com coragem diante de uma multidão e converter 3.000 almas em um só dia. Atos 2. Jesus deixou bem claro: não é pela sua força nem pela sua inteligência. É pelo Espírito. Se Jesus prometeu, por que tantos ainda não vivem essa promessa? A resposta está na busca. O Espírito é dado àqueles que desejam e pedem com sinceridade. Lucas 11:13. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Passos práticos para ativar e alimentar esse poder em sua vida. Despertar o poder do Espírito Santo dentro de você não é um evento mágico, é uma jornada espiritual intencional. Deus já colocou esse poder dentro de você, mas você precisa ativá-lo, cultivá-lo e proteger esse fogo. Aqui estão os 5 passos espirituais práticos para fazer isso. 1. Arrependimento genuíno. Não há mover do Espírito onde há pecado encoberto. O arrependimento abre caminho para o Espírito agir com liberdade. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois,
e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. 2. Vida de oração constante e sincera. Não é sobre orações decoradas, mas sobre conversas reais com Deus. É na oração que o Espírito se comunica com sua alma. Romanos 8:26. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 3. Meditação diária na Palavra de Deus. A Bíblia é o combustível do Espírito Santo. Quanto mais você consome a palavra, mais o Espírito encontra espaço para operar. João 6:63. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. 4. Jejum e consagração. O jejum disciplina a carne e fortalece o espírito. É um ato poderoso de separação do mundo e aproximação de Deus. Mateus 6:17-18. Quando jejuares, teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. 5. Obediência. Imediata à voz do Espírito Deus, honra quem obedece sem demora. Quando você sente a direção do Espírito, haja, mesmo que pareça estranho ou difícil. Isaías 1:19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Lembre-se, o Espírito Santo não é ativado por emoção, mas por decisão espiritual. Ele se manifesta na intimidade e constância. Se você aplicar esses passos com sinceridade, o poder do Espírito vai se tornar uma realidade viva e transformadora em sua vida. O que acontece quando você vive guiado pelo Espírito Santo? Quando o Espírito Santo é despertado dentro de você e começa a guiar sua vida, nada permanece. Como antes, há uma mudança real, perceptível, poderosa. Não apenas em você, mas ao seu redor também. Aqui estão algumas transformações que acontecem quando você vive guiado pelo Espírito. 1. Frutos visíveis na sua vida. Você começa a gerar os frutos do Espírito: amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5:22-23. As pessoas começam a ver em você aquilo que palavras não explicam. 2. Direção divina e clareza espiritual. Você passa a ser guiado por Deus em suas decisões. O Espírito te livra de ciladas, revela caminhos e traz discernimento que vai além da lógica humana. Romanos 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 3. Sua voz ganha autoridade espiritual. Você não fala mais por você mesmo, mas como embaixador do reino. Suas palavras tocam, curam, libertam e impactam. 4. Manifestações sobrenaturais. Dons espirituais começam a se manifestar. Cura, profecia, discernimento, línguas. 1 Coríntios 12:7-11. Não por exibicionismo, mas para edificação do corpo de Cristo. 5. Coração com fome contínua por Deus. Quem é guiado pelo Espírito vive em constante sede da presença. O desejo por mais dele aumenta a cada dia. É um fogo que não se apaga. João 7:38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando você vive no Espírito, você deixa de ser apenas mais um. Você se torna um agente do reino, uma luz no meio das trevas, um escolhido para cumprir propósitos eternos. Você não apenas existe, você impacta. Agora você sabe, o Espírito Santo vive dentro de você. Ele não está longe, ele não está ausente. Ele está esperando ser despertado. Talvez até hoje você tenha vivido como se fosse apenas mais um, tentando vencer batalhas com as próprias forças, sentindo um vazio que nada preenche. Mas agora, você entendeu que há um poder eterno habitando em você. Você aprendeu que o Espírito Santo já habita em você desde que aceitou a Cristo.
Muitas pessoas não sentem esse poder por estarem presas em pecados, distrações e religiosidade. Existem sinais claros de que o Espírito está tentando te despertar. Jesus prometeu esse poder como presente e missão para os seus. Há passos práticos para ativar essa presença: arrependimento, oração, jejum, palavra e obediência. E quando esse poder se manifesta, a sua vida nunca mais é a mesma. Agora eu te pergunto, você vai continuar ignorando essa presença ou vai se levantar como alguém cheio do Espírito Santo? Se você quer viver essa transformação, declare nos comentários: Espírito Santo, desperta em mim o teu poder. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Deixa seu like se esse conteúdo falou com você. Inscreva-se no canal para não perder mais nenhum conteúdo espiritual como esse. O tempo é agora. Desperte, viva, seja cheio do Espírito Santo.